Após fracassar em 3 casamentos, Cíntia Chagas diz que a mulher sábia nem marido tem. Vamos comentar este caso por aqui. Meio atrasado, eu imagino. Aliás, isso aqui basicamente é fofoca, mas eu quero trazer algumas reflexões para vocês. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acredito que sejam muito válidas, muito embora eu já tenha outras pessoas conversando sobre isso, etc, etc. Mas vamos conversar. Enfim, senhores, meu nome é Fernando Ataliba, sou estudante de psicologia, sou escritor, sou criador de conteúdo, sou terapeuta também. E hoje o nosso assunto é justamente esse aqui que vocês estão vendo na tela. Me passou essa notícia, eu acabei guardando ela ali para poder comentar com vocês depois. Então, peguem a sua água, seu café, seu suco, seu refrigerante e vamos conversar um pouquinho sobre com quem você tem pegado os seus conselhos, de quem você tem ouvido os seus conselhos. E agora tem essa mulher aí, não é? Essa tal dessa Cíntia Chagas, porque realmente ela começa um relacionamento, termina, começa outro, termina. E eu vejo muito disso, inclusive, em alguns criadores de conteúdo aqui e ali, alguns até deram uma desaparecida ultimamente. As pessoas querendo dar conselhos, todo mundo quer dar conselhos, né? E todo mundo está também, sob certa medida, procurando algum conselho, não é? Quem não quer um bom conselho? Mas a gente precisa estar muito atento a que tipo de pessoa, né, nós estamos recorrendo para obter os nossos conselhos. E aí a gente chega a esse caso aqui, que essa Cíntia Chagas aqui, tida como uma mulher culta, uma mulher inteligente, uma mulher intelectual, uma influenciadora, ela dá esse depoimento, né? Não, porque a mulher... Existe, né, evidentemente, essa passagem bíblica de que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E aí a gente tem a Cíntia Chagas dizendo que a mulher sábia nem marido tem. E aí ela se coloca nessa posição de quem sabe demais, né? Evidentemente, isso não é óbvio, né? Quem é essa Cíntia Chagas, afinal de contas, né? Uma mulher de 43 anos, 3 casamentos fracassados, 100 filhos, 1 tonelada de ressentimento, várias polêmicas, e aí a gente chega nesse ponto alto da vida dela em que ela vai dizer que a mulher sabe, ela sequer tem um marido, dando a entender aí para as mais jovens, sabe, as meninas perdidinhas, ingênuas aí, de que, nossa, a Cíntia Chagas é verdadeiramente um exemplo, ela está profetizando a verdade, ela está nos trazendo aqui quase que, sabe, espumando pelo canto da boca, dizendo, ela está nos trazendo a Red Pill para as mulheres. Olha só, mulheres, não se casem, não vale a pena se casar. Eu vejo, inclusive, muitos caras dizer coisas parecidas. E o grande problema, né, por trás, tem muitos problemas com essa fala dela, mas o problema central é que meninas ingênuas, mulheres ingênuas podem olhar para isso daqui e podem chegar a algumas conclusões que eu vou comentar com vocês. Uma dessas conclusões é de que os homens eles não estão prestando mais. Olha só, a Cíntia Chagas casou 3 vezes, se divorciou 3 vezes, ou seja, os homens não prestam mais. Uma outra conclusão que elas podem chegar é que o casamento não funciona. Veja só, ela se casou 3 vezes, as 3 vezes não deram certo, ou seja, se a Cíntia Chagas não conseguiu, eu não consigo mais, o casamento não funciona. As pessoas falam isso também dentro da manosfera, né? Por exemplo, o casamento é uma instituição que não funciona mais por causa disso, daquilo, etc. Enfim, não vou discutir algumas dessas falácias e alguns argumentos que são, inclusive, muito bons. Depois em outro vídeo, a gente pode, evidente, discutir. Outra conclusão que essas meninas, essas mulheres ingênuas, elas podem chegar é justamente a ideia de que, olha só, se a Cíntia ela é uma mulher tão culta, tão inteligente, ela é tão intelectual, e ela chegou a essa conclusão de que o casamento não vale a pena, então não tá dando certo, então eu não preciso me casar, porque olha só como ela é inteligente, como ela fala bem, como ela tem desenvoltura, como ela é bonita, etc, etc. Então você olha para essa mulher, e se você é mulher, e você vê todo esse conjunto dela, que, porra, de fato, a Cíntia Chagas, ela é uma mulher bonita, é uma mulher que ela se cuida, ela tá com 43 anos, mas ela não parece ter 43 anos, ela fala bem,
Eu não sei se eu já vi se ela se veste bem, mas acho que ela se veste bem também. Então ela se cuida, né? Uma mulher inteligente. Supostamente deveria ser um bom conjunto, mas ao mesmo tempo, mesmo tendo esse bom conjunto, não quer dizer que a coisa vai funcionar, porque o que importa verdadeiramente quando a gente está falando, né, nessa seara do casamento, a gente precisa de outros valores, e esses meros valores estéticos aqui, etc. Sabe, não se põe à mesa. Os antigos já não diziam, né? Beleza, não se põe à mesa. Ontem mesmo ainda estava lendo um livro de um psicólogo, ele falando justamente isso, cara. Quando se trata da matéria de compromisso de longo prazo, e nós estamos falando nesse caso aqui de casamento, tudo que é físico tem menos importância. A gente precisa olhar então para elementos que eles estão para além da fisicalidade, tá entendendo? E eu acho que uma outra conclusão que essas meninas, essas mulheres, elas podem acabar chegando é de que, porra, se ela que é professora, né, a princípio de português, alguma coisa do tipo, e ela chega falando de relacionamento agora porque tá na moda todo mundo querer falar sobre tudo. E, porra, o brasileiro tem essa porra de tara fudida de querer falar de tudo. Eu, no meu perfil, por exemplo, eu não falo basicamente nada sobre política, eu não falo basicamente nada sobre economia, eu não falo sobre geopolítica, eu não falo sobre um monte de coisas, eu não falo sobre direito, eu não falo sobre futebol, não dessa maneira como as pessoas podem esperar. Eu posso pincelar alguma coisa por cima, mas é opinião, sabe, falada da boca para fora, algumas dessas coisas. E eu sempre deixo isso muito claro também, quando eu não entendo do assunto. No entanto, quando eu vou falar de relacionamento, sobre ser humano, sobre comportamento humano, algumas esferas do comportamento humano, aí sim eu entro justamente nesse famigerado lugar de fala. E agora nós temos a Cíntia, professora, 43 anos, etc., uma mulher muito bem sucedida, querer falar sobre isso depois de 3 relacionamentos fracassados. E as pessoas podem olhar para ela, né, especialmente essas meninas mais ingênuas, e pensar, porra, a Cíntia, ela entende disso. Ela teve 3 casamentos, nenhum deles deu certo, então ela sabe falar sobre red flags. Como alguns caras que criam conteúdo para os homens também podem querer falar. Pô, eu sei falar sobre red flags, vou falar sobre esse tipo de assunto. E eu vou falar sobre anticasamento, não nesses termos, porque eu me casei várias vezes e eu me divorciei. Esses dias eu estava vendo um senhor aí em um podcast, ele falando que ele já havia se casado 13 ou 14 vezes, alguma coisa do tipo. Cara, porra, que moral tem esse cara para poder falar de casamento depois dele ter, abre aspas, se casado tantas vezes assim? Sabe, não tem moral nenhuma. Eu não me lembro o nome dele. Eu não tô querendo aqui menosprezar a vida do sujeito, etc. Mas isso se aplica tanto a ele quanto a Cíntia Chagas e tantas várias outras pessoas. Se você teve uma série de relacionamentos e todos esses relacionamentos eles fracassaram, a gente precisa se perguntar se o problema ele está na outra pessoa. Qual é o denominador em comum entre todos os relacionamentos fracassados que você teve? Ah, é mulher, porque eu me relacionei só com mulher. Não é. O denominador em comum é você, que passou por todos esses relacionamentos e não conseguiu sustentar nenhum. Ah, mas a gente não conhece verdadeiramente a outra pessoa. Porra, você passou por 14 relacionamentos, cara. 3 casamentos, Cíntia Chagas. E não conseguiu fazer um dar certo. Ah, mas é porque não é uma coisa tão simples assim. Porra, realmente, na verdade, não é uma coisa muito fácil. Mas é sério mesmo que você casa com a pessoa assim e divorcia em poucos meses? Você não podia ter esperado um pouco mais, estendido um pouco mais esse noivado para tentar entender melhor? Enfim, então todas essas conclusões, ao meu ver, elas são muito ruins, elas são muito imaturas, né? Conclusões que essas pessoas podem chegar quando vem um caso delas. Porque, primeiramente, porque os homens não prestam mais hoje em dia. Cara, tem gente que não presta de ambos os lados, gênero A, gênero B, e se você se identifica como uma air fryer, e gênero C. Tá entendendo? Segundo, porque o fato dela ter casado X vezes e ela ter se divorciado X vezes, sabe? É aquilo que eu já falei, como é o mesmo caso desse senhor também, sabe? O denominador em comum entre todos os seus fracassos é você. Então você precisa começar a assumir uma responsabilidade maior e começar a olhar para você mesmo quando se trata de falha. Eu preciso tentar entender por que eu estou falhando consecutivamente. Eu preciso parar de apontar o dedo e eu preciso começar a olhar para mim mesmo, entendeu? E enfim, embora, né, de fato ela seja uma mulher muito inteligente, muito culta, ela tem sucesso, ela
ela entende bem do que ela fala dentro da seara dela, dentro desse âmbito de interesse aqui, não é que é português, que é comunicação, oratória e coisas do tipo, cara, ok, perfeito. Mas quando ela vem falar sobre relacionamento, aí nós temos um grande problema, especialmente por ela ser essa mulher que é super sapiente, super inteligente, etc, etc. Enfim, um modelo de inteligência, dentre vários tipos de inteligência, né? É que também existe um vício muito comum associado à inteligência, que é a altivez, que é a soberba, que é a falsa ideia de que você sabe de tudo, entende? Isso é muito comum hoje em dia, especialmente soberba. Sabe, quanto mais alto você está, maiores são as suas lutas, maiores são os seus vícios. Por exemplo, a soberba ela é um vício muito comum para pessoas que estão muito acima da média. Você não pode olhar para um mendigo e falar, esse mendigo ele está se sentindo, sabe, ele está demonstrando soberba. Isso é outra coisa, isso é burrice. Agora, uma pessoa que ela é muito inteligente, de fato, que atingiu um certo nível de sucesso na vida, etc., nós estamos verdadeiramente falando, então, de sinais, de fato, de soberba. E aí não adianta nada você ter toda essa inteligência, todo esse aparato intelectual, todo esse repertório, se ele está a serviço de ideais corrompidos, de narrativas corrompidas, progressistas e até mesmo enviesado pela própria experiência. Então você pode adquirir e criar vieses conforme a sua própria experiência. Se você se relaciona mal várias vezes e você começa a condensar essa experiência, engendrando aí uma ideia, sabe? Um molde de que as pessoas são assim, você vai se guiar conforme a sua experiência, né? Evidentemente. E vai começar a utilizar essa experiência como um filtro para tudo no mundo. E aí você vai projetar essa experiência passada à frente, como a Cíntia está fazendo, entendeu? E por isso que é muito importante, às vezes, a gente, por exemplo, fazer terapia, discutir com pessoas que têm relacionamentos saudáveis, sabe? Colher, às vezes, outras experiências, outras expectativas, conversar com uma pessoa neutra e por assim vai adiante, tá? Porque a nossa experiência ela pode estar enviesada. Enfim, aí eu publiquei recentemente um vídeo falando sobre o divórcio ser contagioso, no qual eu discuti um estudo muito bom, muito rico, falando sobre o divórcio, por que as pessoas se divorciam, se o divórcio pode levar a outros divórcios, se as pessoas se aglutinam por causa das suas opiniões e experiências, o que é verdade, eu vou discutir isso já com vocês. Mas eu recomendo que vocês assistam um vídeo. Eu não vou colocar um card aqui, porque eu não sei como é que funciona essa porra ainda no YouTube. Mas é só entrar no meu canal, tá? E que sim, o divórcio ele pode ser contagioso. Então, se você se divorcia, ou você tem um amigo divorciado, por exemplo, você tem um amigo divorciado, existe uma grande chance desse seu amigo, se for um amigo muito íntimo, ele aumentar em 270% a chance de você se divorciar também. E aí é o caso da Cíntia, pode ser o caso dela, se ela tiver amigos, se ela tem amigos, ou no caso até mesmo nós, como olhamos para os influenciadores e tratamos os influenciadores como os nossos amigos. E aí você fica consumindo esse tipo de ideologia que a outra pessoa está propagando, baseado nas experiências enviesadas que ela tem. E, enfim, esse próprio estudo também ele vai evidenciar uma questão muito interessante, dizendo que quando uma pessoa se casa e se divorcia, se ela se casa novamente, esse recasamento ele tem maiores chances de terminar assim como o primeiro casamento, em um divórcio. Daí você imagina, uma pessoa que casou uma vez, divorciou, casou uma outra vez, se divorciou e vai casar uma outra terceira vez. E que nem esse cara que casou 14 vezes, cara. Na verdade, a gente não pode nem sequer chamar essa porra de casamento. Isso daí é uma união estável que esse pessoal contrai e quer chamar de casamento essa porra, mas isso não tem nada a ver, tá? Isso diferencia muito em questão de substância. Isso não é casamento nessa porra aqui, não é, tá? Não entra na minha cabeça. E é interessante que, além dessa constatação também, que é bastante triste, de que um casamento fracassado, se você casa de novo, pode levar a outro fracasso muito maior ainda, que é bastante triste isso, né? As pessoas que elas são divorciadas, como eu havia lhes dito, elas tendem a se aglutinar. E isso funciona por um princípio que ele é chamado de homofilia. Ou seja, a gente começa a se juntar com pessoas que são semelhantes a nós. Nós começamos a ficar perto. Então, por exemplo, se eu sou um cara que curte muito essa cultura aí de academia, de ficar shapeado, etc, etc.
existe uma tendência maior eu me aproximar de pessoas assim. Eu não vou sair do nada aqui da minha cultura de ficar shapeado e coisas do tipo, não que seja esse necessariamente um exemplo pessoal, eu gosto de treinar, mas enfim. E vou ali fazer amizade com um grupo de uma galera ali do skate, tá entendendo? Charlie Brown Jr. Isso não vai acontecer. Isso é muito difícil. A mesma coisa, por exemplo, se eu sou um cara da cultura do basquete, existe uma dificuldade muito grande, provavelmente uma quase inviabilidade, eu sair da minha cultura do basquete, de ali jogar meu basquete com meu Air Jordan, etc, etc, e ali fazer amizade com a galera do beach tênis, tá entendendo? Então, não quer dizer que isso não possa acontecer, mas por causa desse princípio da homofilia, essa tendência inata das pessoas a se juntarem a outras pessoas que são semelhantes a elas, por causa de um senso de identificação, de identidade, é muito improvável que isso vá acontecer. Isso acontece a mesma coisa, esse próprio estudo fala sobre isso, sobre eu me juntar a outras pessoas, por exemplo, no âmbito do casamento e no divórcio. Então, se eu sou um cara que já me divorciei muitas vezes, existe uma dificuldade muito grande de eu me aproximar de pessoas que têm casamento. Ou às vezes até o contrário, sabe? Tem um casamento fértil, saudável, que funciona, tá? E aí, quando a gente chega na Cíntia, com esse tom super ressentido, super triste, super negativo que ela tem apresentado e vindo de um contexto sobre falhas constantes, é importante, né? Falhas constantes, casamento tardio, relacionamento tardio, uma vida sem filhos, e ela tem sucesso, né, em outras áreas da vida dela. Então é muito importante a gente perceber que essa cosmovisão dela é uma cosmovisão que ela está construindo, já tem um tempo, e isso atrai pessoas de cosmovisão muito parecidas. É claro que isso pode chegar a outras pessoas que a acompanham por causa da fala dela bonita, da sua boa oratória, dos seus cursos de português, sei lá o que, enfim, que ela vende aí hoje em dia, ou se ela é só agora, sabe, influencer. Mas é claro que isso pode se ir infiltrando. E aí, quando ela vem falar sobre casamento, ela não está no lugar de fala dela. Agora, quando ela está discutindo sobre divórcio, aí evidentemente existe aí um lugar de fala que eu não vou nem discutir. E é claro que a gente pode olhar para essas experiências individuais, né? Sabe, nossa, ela se divorciou 3 vezes. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender, evidentemente, muitas coisas. E ela pode discutir essa experiência dela com bastante humildade. Mas quando ela traz esse peso, sabe? A mulher sabe, nem casa, nem marido tem. A gente percebe que aí não existe verdadeiramente uma humildade, não existe uma experiência condensada. Existe aí muito ruído, muito ressentimento, muita dor. E provavelmente uma mulher que usa isso como muleta para dizer que ela é uma mulher muito bem... como é que a gente pode dizer? Uma mulher muito bem vivida, que eu estou de bem com a minha vida, que eu estou em paz comigo mesma, que eu já aceitei quem eu sou. Geralmente eu vou correr o risco de ser interpretado como machista, taxidermista agora, mas geralmente isso acontece muito com o público feminino. Hoje em dia, especialmente as mulheres nas redes sociais que estão propagando essas narrativas aí, não tem mínimo de humildade para olhar para o próprio umbigo e fazer aquele movimento de autorresponsabilidade, né? Existe um termo em inglês muito bom para isso, que é o accountability. É difícil traduzir esse termo, mas ele pode ser interpretado como autorresponsabilidade, como assumir a própria culpa, assumir as merdas que fez, lidar com isso, ser responsável, etc, etc. E, enfim, é muito interessante também, porque nesse mesmo estudo que eu citei para vocês, eu citei também no meu vídeo sobre divórcio, eles vão finalizar o estudo falando também, né, nesse princípio da homofilia, de que casais saudáveis, eles tendem a estar próximos de outros casais saudáveis. Então, se você quer realmente ter uma boa relação fértil, saudável, funcional, você tem que procurar por pessoas que estão vivenciando essa realidade. Ou seja, se você quer fazer dar certo a sua relação, você tem que procurar pessoas que já estão fazendo dar certo. Você tem que procurar pessoas que já fizeram dar certo, que estão dando certo. Lá ele, entendeu? Você não pode ficar nessa onda de, nossa, a Cíntia casou e separou 3 vezes. Ou sei lá quem, cara, fulaninho de tal ali, Joãozinho da Silva, que cria conteúdo para um homem, casou e separou 1 milhão de vezes e aí tá aí falando que casamento não dá certo. Porra, você quer falar que um casamento não dá certo? Você tem que pegar um cara que tá casado há X anos, que tá sustentando essa porra e tá falando, cara, realmente, eu tô casado porque eu tenho meus filhos, mas, sei lá, casamento não dá certo.
Tá entendendo? Você tem que olhar pro... Ah, mas o cara casou, Fernando, se separou, passou tanto tempo. Beleza, vamos olhar para a experiência individual dele, vamos tentar entender e depurar isso aqui de uma maneira ponderada, com senso de proporção. Agora você me pega uma pessoa dessa aí que tem essas experiências horríveis e quer terceirizar a culpa e falando que... Né, e se vitimizar, né, porque eu fui vítima, etc, etc. Pode ter sido também, mas até mesmo onde nós falhamos, também existe a nossa responsabilidade. Enfim, senhores, esse é o vídeo de hoje daí que eu gostaria de estar conversando com vocês. Fica justamente essa moral, né, para a gente refletir aí, né? Não obtenham conselhos de pessoas que fracassaram. Você pode aprender com os fracassos delas, mas você precisa observar muito bem se essa experiência que a outra pessoa está te entregando não é uma experiência enviesada. Se você quer conselhos sobre casamentos, procure pessoas que estão se preparando para casar, pessoas que já estão casadas, pessoas que estão há muito tempo casadas, pessoas que estão, às vezes, sabe, vivendo uma relação, às vezes nem é um casamento, porque eu não entendo como é que você... Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas pessoas que estão vivendo um relacionamento sólido há muito tempo, e aí você vai obter a sua informação, a sua referência dessa pessoa, tá bom? Enfim, se esse vídeo lhe serviu de alguma coisa para reflexão, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like também, se inscreve no canal, etc, etc. Você sabe como é que funciona essa porcariada toda aí. E vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo para o meu formulário de atendimento, caso você esteja passando por uma situação difícil, você precise de um olhar neutro a respeito desse aspecto que você está vivenciando. Tá ok? Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.